E eu tenho ouvido o senhor falar bastante sobre isso em entrevistas. O senhor anda indignado com a morosidade, com a burocracia, com a ineficiência do governo brasileiro. O próprio governador do estado, Eduardo Leite, e Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, é um dos prefeitos atingidos, mas é que teve muita visibilidade por ser o prefeito da capital do Rio Grande do Sul, falando que, em termos de promessa, nós já vivemos no mundo das maravilhas, na reconstrução. Agora, em termos de efetividade, de dinheiro na conta e trabalho já de reconstrução, diz que olha, chega a ser até constrangedor falar que está acontecendo alguma coisa. Olha, Paulinho, eu vou dar um exemplo. Na semana que a tragédia começou no Rio Grande do Sul, o ministro especial disse que dariam 51 bilhões para o Rio Grande do Sul. Eu até disse, olha, 51 bilhões eu vou aplaudir. Vou aplaudir o desgoverno. Vou, porque eu sou um cara de bom senso. Está ajudando, vou aplaudir. Aí, passou uma semana, o que aconteceu? 51 bilhões de ajuda, que ajuda se entende como um dinheiro para ajudar, né? Já que perdoar dívida de tantos países, que no Brasil perdoar a dívida, pensei, vamos ajudar. Aí fui ver. Os 51 bilhões, sabe o que era? 30 bilhões para financiamento. Tu quer, eu vou te emprestar dinheiro. Um juro baixo, mas vou te emprestar. Como é que vai pagar se não tem nada? Derrubou a casa, não tem comida, não tem geladeira, não tem nada, não tem conta bancária. Aí não, vou te dar um financiamento. Isso é enrolação. Isso não é ajuda, é empréstimo. Empréstimo para quem não tem dinheiro. Então, 30 bilhões é empréstimo. E os outros 21 bilhões, simplesmente adiantamento de valores. Adianta a Bolsa Família, adianta a FGTS e os adiantamentos que a pessoa já tinha direito. O que é isso? Enrolação. Pura enrolação. Como no aeroporto de Porto Alegre. Até hoje não chegou nem um centavo. Se essa minha mudança na Constituição estivesse em vigor já, o que aconteceria? Nós mandaríamos o dinheiro no dia seguinte que dissesse, precisamos tanto. Já manda ajuda imediata. Manda para a prefeitura ajuda, se dá um jeito. Quem quer, acha um jeito. Quem não quer, acha uma desculpa. Porque até hoje não houve esse apoio. E pasmem, olha só, o aeroporto de Porto Alegre tinha direito de receber 360 milhões por causa da pandemia da Covid. Tá? Sim. E estava abatendo através de tarifas. Tinha que repassar por o governo federal, simplesmente ia abatendo. Aí não, agora, essa calamidade, precisamos do dinheiro. Nem isso o governo federal deu. Numa reunião com a direção do aeroporto de Porto Alegre, que prejudica o estado inteiro, eu sugeri o seguinte: tragédia, calamidade, são tempos diferentes. Temos que ter tratamento diferente. O que eu propus? Propus, na época, eles precisavam em torno de 1 bilhão. O governo federal destina 1 bilhão para o aeroporto e depois pede prestação de contas. Com agilidade para começarem as obras, para agilizar. Nada, vezes zero, vezes nada, vezes zero. Deu em nada. Então, é muita enrolação. E o objetivo com relação ao aeroporto é mostrar que a privatização não deu certo. Tem que estatizar de volta o aeroporto. É uma concessão, né? Mas por 20 ou 30 anos falando bem. Então, para dizer que não funciona a privatização, botaram um viés ideológico, político, quando as pessoas estão na tragédia. O Rio Grande do Sul ficando em último lugar no Brasil, abaixo do Maranhão e abaixo do Piauí, em pobreza, porque foi um caos total aqui, né? Olha o que aconteceu em Canoas, mais de 150 mil pessoas desalojadas, desabrigadas, Porto Alegre atingido, Eldorado do Sul, acabou a cidade toda com enchente, São Leopoldo, Vale do Taquari, e nem isso sensibilizou o governo federal. Basta ver que na outra enchente de setembro de 2023, o desgovernante Lula nem apareceu para dar uma sobrevoada. E saiu com a dona Esbanjanja a voar pelo Brasil em lua de mel e naquela gastança que todos nós conhecemos. E agora, com a segunda tragédia, ele veio 4 vezes. Numa vez, ficou 3 horas apenas. 3 horas, e outra vez perguntaram qual é a sua posição sobre como é que está vendo a tragédia. Eu torço para o Grêmio e para o Inter. É assim. O presidente também está numa situação bastante difícil, tanto é que ele disse ontem que a violência nos estádios de futebol
é um caos, a violência está aumentando, temos que acabar com a violência. Os homens não podem ser violentos contra as mulheres, ao menos que sejam corintianos. Eu não estou... Isso não é fake news. É só olhar. Eu acompanhei essa declaração. Ele falou isso. Que absurdo. Absurdos estamos vivendo no Brasil. Agora, Bibo, eu fico preocupado assim, ó. Duas questões. Primeiro, essa questão do momento em que existe a tragédia, nós tivemos na sequência no Rio Grande do Sul várias, né? Começou o primeiro momento de chuva intensa, fora do normal, foi na região do litoral norte, em Caraó, que todo mundo ficou sabendo, foi falado, e ali já se prometeu alguma coisa e os governantes de lá dizem que até hoje não chegou nada. Não, continua só enrolação. Mas aí depois nós tivemos, infelizmente, em setembro do ano passado, um novo evento dramático e trágico. 53 mortes em setembro, 182 agora. Pois é. Então aí nós chegamos a essa conclusão. Aí a gente enxerga iniciativas privadas, por exemplo, de pessoas, empresários, pessoas do bem que trabalham, que sabem lidar com dinheiro, porque não é um dinheiro a fanfarrão, o dinheiro está lá, é limitado, tem formas de se ganhar, forma de se pagar imposto, formas de se lucrar. Empresários se juntam e constroem pontes, por exemplo. Constroem pontes. E essas pontes saem em 10, 15, 30 dias. Aí eu estava analisando, fazendo só um comparativo do tempo em que a ponte de Nova Roma do Sul, entre Nova Roma e Farroupilha, que ali foi uma iniciativa de uma comunidade que não é um bairro de Cruz Alta, de tão pequena que é. Ela não é um bairro de Cruz Alta. E aí eles... Se não me engano, 6 milhões e o orçamento era 30 milhões para levar 2 anos. Pois é. Aí eu fiz um comparativo com a questão, por exemplo, da ponte da BR-116 sobre o Rio Caí, onde explodiram a ponte, inclusive, para construir a nova. Aí eu fico pensando assim, puxa vida, se os empresários, que são pessoas leigas ao assunto de infraestrutura, de análise de engenharia, como fazer a ponte, em 15, 20, 30 dias levantaram a ponte e a cidade voltou a ter ligação. Aí, a ponte sobre o Rio Caí, ali no Vale Feliz, ela liga duas situações muito importantes no Rio Grande do Sul. A industrial de Caxias do Sul e a turística de Nova Petrópolis, Canela e Gramado. E o governo diz que acha que vai conseguir lá para fevereiro, março. Eu não consigo entender isso. É um absurdo. Falou na agilidade e no tempo. Mas e o custo? 10%, no máximo 20% do que o governo gasta. Por que toda essa diferença de valores? O que é isso? O dinheiro fica pelo caminho? E o tempo? 1 ano, 2 anos, quando fizeram em 15 dias. Então, tem que pressionar, tem que cobrar, tem que acabar com essa burocracia toda. E essa mudança na Constituição, que foi aprovada por unanimidade, todos os partidos, tudo sim, aprovada, vai ser aprovada também agora no Senado, e daí será promulgada. Explico por que promulgada. Porque muito urubu de plantão, aqueles de mal com a vida, tipo aqueles que eram contra a cruz, tipo gente que é contra tudo e a favor de nada, mas o Lula vai vetar. O Lula vai vetar. O Lula não tem nada a ver com isso. O Lula não passa nem perto, não passa nada perto dele quando há mudança da Constituição. Quem muda a Constituição é o Congresso Nacional. E aí, aprovado, a gente promulga e entra em vigor. Só que essa mudança na Constituição, esta agilidade, como mexe no orçamento da União, é só para iniciar em 1º de janeiro de 2025. Mas um detalhe importante, Paulinho, a importância dessa mudança na Constituição. Eu já aprovei 6 leis, mas essa da Constituição não tem igual. Porque vai ficar pro resto dos tempos. Hoje, como é que funciona? Até questionado, o dinheiro da cruz, por que não vai para a saúde? Porque não é para a saúde, só por isso. É assim, metade das emendas é para a saúde. E a outra metade para o geral, para outros interesses. Agora mudou. Aprovando, vai ser assim, metade é saúde, 45% para o resto e 5% obrigatório para calamidades, para prevenção e ajuda imediata. Então, 5% do dinheiro do Brasil está na Constituição através dessa proposta feita pelo seu amigo Bibo Nunes aqui. E é uma questão que, pelo que a gente tem ouvido dos eventos meteorológicos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, tá acontecendo, né? Então, acho que é uma questão preventiva. Por isso que tá aqui como nosso debate esse assunto. Parabéns, antes de tudo,
Porque isso aí é ver na frente, olhar lá na frente.